Então, hoje nós vamos dar sequência à nossa disciplina FA 107, Comercialização Agrícola. E hoje a gente finaliza a programação prevista para esse semestre com o módulo 7 sobre direcionadores de competitividade no agronegócio. Assim como a gente já vem discutindo ao longo dessa disciplina, em que os sistemas agroindustriais são sistemas complexos, que a gente tem, eles estão inseridos numa visão sistêmica, né, do nosso entendimento sobre a agricultura. Então, a competitividade, assim, não poderia ser diferente. Então, a gente também vai avaliar a competitividade do agronegócio no seu contexto mais amplo, né, com uma visão também sistêmica. Então, a gente tem algumas formas de avaliar a competitividade. Uma que é a competitividade revelada, em que ela é entendida como o desempenho de uma empresa, né, de um produto, né, como é que é o desempenho dessa empresa, dessa cadeia, desse produto, num conjunto maior. Então, a gente é simplesmente uma participação daquela empresa, daquele produto, daquela cadeia, num contexto em que eu tenho um grupo maior de agentes atuando no mesmo setor. Então, é uma visão simples, mas ela já dá algum parâmetro para a gente entender o nosso posicionamento. Digamos que eu sou uma empresa, uma agroindústria de cafés gourmets. Então, em função do conjunto de empresas que atuam no próprio setor, em função das minhas vendas, eu posso ver qual é a minha participação naquele mercado. Então, isso é o entendimento de market share. É um parâmetro, mas ele não é suficiente para explicar a competitividade dessa nossa visão sistêmica, né, de agricultura, de negócios agrícolas. Então, por exemplo, eu posso ter aí várias empresas, né? Por exemplo, isso aqui é um exemplo da participação das empresas exportadoras de carne bovina ao longo do tempo, né? E aí eu tenho a participação delas nesse mercado, que é o market share, né? Que é essa competitividade revelada. Né? Então, isso é um exemplo. E vocês podem fazer isso, esse tipo de análise, nos estudos de mercado que vocês estão desenvolvendo. Outra forma da gente medir isso, por exemplo, eu posso ter o rebanho bovino, né? Alguns de vocês, acho que este semestre não tem ninguém trabalhando com pecuária, mas enfim, vocês têm lá, alguns estão trabalhando com soja, outros com tomate, alguns alunos com milho. Isso dentro dos estados que vocês selecionaram para desenvolver estudo de mercado. Então, vocês podem fazer esse tipo de análise, ver qual é o market share do estado que você está trabalhando, juntamente com o produto, e ver qual que é a participação do seu estado em relação à produção brasileira. E vocês podem avaliar o market share ao longo do tempo. Isso aqui é um outro exemplo, a gente pode ver o market share, por exemplo, do Brasil em relação aos outros players no mercado. Isso para qualquer produto. E a gente pode também avaliar a competitividade nos negócios agrícolas a partir da visão de eficiência, tá? E aí a gente lembra lá da aula de estrutura, conduta, desempenho, que é uma das formas, né, de avaliar a comercialização. Então, através, né, do entendimento de qual é a estrutura da empresa, a conduta que ela tem no mercado em função da sua estrutura, isso vai determinar o desempenho dela naquele mercado. Né? Então, é uma outra forma de avaliar
de avaliar a competitividade. Mas essas duas formas, né, estrutura, conduta, desempenho, market share, ela é suficiente para explicar se um negócio agrícola, um determinado ramo do agronegócio, ele é competitivo ou não? Partindo da nossa perspectiva de visão sistêmica da agricultura. Qual que é o problema dessas... Claro, é importante fazer esse tipo de análise, ver qual que é a participação do mercado, ver como é que é o desempenho no contexto mais amplo das empresas, né, dentro do mercado em que elas atuam, mas ambas têm enfoque estático e limitado. Então, a gente precisa de uma outra abordagem metodológica, que são os direcionadores de competitividade, para então poder avaliar as diferentes cadeias agroindustriais a partir de uma abordagem sistêmica. E é isso que a gente vai apresentar, tá, hoje. E aí, a partir dos direcionadores de competitividade, a gente consegue fazer um corte vertical, né, ao longo, né, da cadeia que a gente está avaliando e avaliar os pontos fortes, os pontos fracos, e aí as medidas, né, são muito mais efetivas porque eu sei exatamente aonde, né, eu na minha empresa ou eu na minha cadeia agroindustrial, gestora, né, aonde eu preciso atuar para conquistar mais mercado, para ser mais eficiente, para de fato ser mais competitiva naquele mercado que eu estou avaliando, tá? Então, a partir, né, dessa perspectiva, né, em que eu tenho os elementos da produção antes e pós, né, é importante que eu entenda as diferenças dentro de cada um desses elos, porque essas diferenças, essas características também são parâmetros que vão me auxiliar na hora de organizar os meus direcionadores de competitividade. Quem desenvolveu essa metodologia de análise, né, foi o Van Duren, na década de 90, e aí ele desenvolveu esse referencial metodológico para analisar a competitividade na realidade, né, em que ele estava vendo, que era o sistema agroalimentar canadense, e aí ele propôs esse modelo e quem começou com os primeiros estudos aqui no Brasil foi o Batalha, e a partir daí essa abordagem metodológica é utilizada para avaliar diferentes cadeias. Então, a gente tem alguns trabalhos seminais que avaliaram a competitividade a partir dos direcionadores de competitividade da cadeia da soja. Tem um trabalho mais recente também do Batalha que avaliou a cadeia da mamona. Então, cadeias já bem estabelecidas e novas cadeias podem ser avaliadas a partir desse entendimento de competitividade, através dos direcionadores de competitividade. Então, o que é importante que a gente entenda? O primeiro passo para poder aplicar essa metodologia de análise é que, dentro do contexto da competitividade, existem fatores que vão promover ou não a competitividade daquele negócio, que são controláveis pela empresa, pela firma. Então, as estratégias, os produtos, a tecnologia que ela vai estar aplicando, a política de RH, a política de P&D, se tiver ou não. Então, alguns elementos dentro daquela cadeia em que aquela empresa está, né, submetida, são controláveis por ela mesma. Existem elementos, fatores que interferem naquela empresa, mas são controláveis pelo governo. Ela não consegue mudar uma política fiscal, monetária, leis que regulam aquele determinado mercado, né? Ela não tem
um poder de mudança, mas ela pode, se identificado que um dos problemas que tem limitado a competitividade dela é controlável pelo governo, ela vai ter que, né, ter medidas de aproximação com a esfera municipal, estadual ou federal e participar, né, tentar participar de alguma forma dessas tomadas de decisão. Existem fatores que são quase controláveis, e aí a gente sabe que para a agricultura isso é um pouco mais difícil, né? Como os preços dos insumos, condições de demanda, mas digamos que se um dos limitadores da competitividade daquela empresa sejam os preços dos insumos, vamos pensar, por exemplo, no produtor rural, ele pode bolar estratégias, né, para reduzir o preço desses insumos, fazer compras coletivas ou negociar melhor o preço desses insumos, né, comprar em quantidades maiores ou não, enfim, né, são quase controláveis. E aí tem fatores incontroláveis que são muito relevantes para a agricultura, para todos os negócios agrícolas, que são os fatores naturais e climáticos, né? Então, se o problema for esse, não tem muito o que fazer. O que pode ser uma medida é, dependendo do negócio, buscar se precaver desses fatores incontroláveis através, por exemplo, de seguro rural ou de outros tipos de seguros, se a gente estiver pensando numa agroindústria, enfim. Né? Mas essa é o primeiro ponto de partida. E aí, como eu já falei, então, quem trouxe essa abordagem metodológica para o Brasil, então, foi o Silvio Battaglia, e eles estruturaram a aplicação dessa metodologia, entendendo esses fatores controláveis e incontroláveis, em 3 etapas. Então, a primeira etapa é caracterizar a cadeia agroindustrial que você está analisando, a partir da abordagem de direcionadores. E o que são esses direcionadores de competitividade? Então, para cada cadeia tem um exemplo muito vasto na literatura, mas, em geral, tecnologia é um direcionador, gestão interna da cadeia, a estrutura de mercado, o segmento de insumos e infraestrutura pode ser um direcionador, o ambiente institucional em que aquela cadeia está submetida, né, que tem mais a ver com as decisões políticas aí, né, com a esfera institucional, relações de mercado, as estruturas de governança, se a gente está falando de mercados em que eu tenho muitos atuantes, é muito concentrado ou não, é um mercado difícil de barreiras de entrada alta ou não, enfim. Então, esses elementos a gente tem que ir listando e conhecendo, claro, a cadeia que a gente está avaliando. A partir daí, a segunda etapa dessa metodologia, caracterizamos os principais direcionadores, tá? Então, tecnologia, digamos, logística, que pode ser um direcionador também de competitividade. Dentro de logística, teríamos alguns subfatores. Quais seriam esses subfatores? Transporte, armazenagem, né? Então, seriam subfatores dentro do direcionador logística. Tecnologia, nível de tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, seriam subfatores do direcionador tecnologia. E assim por diante, né? A gente teria que, claro, esse tipo de análise ele tem que ser feito, né, com outros agentes que atuam nesse segmento, que conhecem bem a cadeia agroindustrial que a gente está analisando, tá? E aí a terceira etapa, definido quais são os direcionadores importantes para aquela cadeia, quais são os subfatores, eu vou fazer primeiro uma análise qualitativa sobre os subfatores, né? E vou fazer a criação de uma escala Likert, né? Uma escala do tipo Likert. Então, para cada um daqueles fatores, eu vou estar analisando aquela cadeia. Bom, esse, em termos de transporte,
Isso é muito favorável ou desfavorável? Em termos de armazenagem, digamos que eu esteja trabalhando com a cadeia agroindustrial da soja, né? Então, vamos pensar se eu tiver no estado de... Estou analisando a região do Mato Piba, né? Estou fazendo análise da competitividade a partir dos direcionadores de competitividade na região do Mato Piba. Então, digamos que a armazenagem é um subfator muito desfavorável para essa região. E assim por diante, né? E após feita essa primeira análise, eu também tenho que criar uma escala, né, que vai de -2, por exemplo, né, se eu criar, pensem que eu posso estar criando uma escala com 5 dimensões aí, que vai de muito favorável, favorável, neutro, desfavorável e muito desfavorável, né? Então, eu vou atribuir, né, pesos, né, valores para essa escala, que pode variar de -2 para o muito desfavorável e +2 para o caso de muito favorável. E depois disso, né, depois de feita uma análise qualitativa, a gente precisa fazer uma avaliação quantitativa, tá? E aí, claro, nesse momento a gente precisa, claro, de especialistas para definir, olha, o direcionador logística para a região do Mato Piba, ele tem um peso 2, né? Então, eu posso atribuir mais ou menos pesos para os direcionadores em função da importância que eles têm para o desenvolvimento daquela cadeia, tá? Mas esses pesos são atribuídos aleatoriamente? Não, é preciso trabalhar com os especialistas que atuam naquela, que conhecem bem aquela realidade, né, para então atribuir pesos para esses direcionadores e para os subfatores. E a terceira etapa, então, é a própria resposta, né? Uma outra dimensão da resposta. Então, em termos de logística, né, vamos pensar no direcionador transporte. O transporte, eu estou analisando, então, aquela cadeia agroindustrial, né, e as empresas que atuam, né, ali na região do Mato Piba, tanto produtores, enfim. Isso é controlável, né, a ter transporte, né, ter rodovias ou, melhor ainda, né, ter ferrovia para aquela região. Então, a gente pode ter transporte rodoviário, é um subfator, transporte ferroviário é um outro subfator. Bom, esses subfatores aí, quem toma a decisão de pavimentar uma rodovia ou construir uma ferrovia? Então, isso é controlável por quem? Então, é controlável pela firma, né, pela empresa, que a gente está analisando, é controlado pelo governo, né, nesse caso é controlável pelo governo, é quase controlável ou incontrolável. Então, a gente vai dizer, olha, cada um desses subfatores são mais controlados, né, pelo governo ou não. A armazenagem. A armazenagem, pensando do ponto de vista, né, de déficit ou não de armazenagem, isso é uma decisão que o produtor pode construir, as empresas que ali atuam, né, vamos pensar numa Bung, numa Cargill, elas podem, né, investir na construção de armazéns próprios. Então, é uma decisão que pode sim ser controlada pela firma. Então, se o problema for déficit de armazenagem para aquela região, entendendo que esse é um subfator que tem limitado a competitividade desse meu exemplo, da soja no Mato Piba, então a armazenagem
ele é controlado pela firma. Então, eu vou ter que buscar uma estratégia para resolver essa questão. Aqui é um dos exemplos que eu acho que fica mais claro, tendo esse pano de fundo de como é que se estrutura como é que se estrutura essa metodologia para avaliar, tá? Se uma cadeia agroindustrial é competitiva ou não, né? Vejam como essa resposta ela não é tão trivial, né? Não é só porque a gente produz muita soja e a gente é o segundo maior, né? É o primeiro, né? A gente já passou os Estados Unidos tanto em produção quanto em exportação da soja. Então, o Brasil é o principal player, né? Mas nós somos competitivos só porque a gente produz muito e exporta muito? Quanto é que isso fica, afinal de contas, no bolso do produtor rural? Por quê? Porque a gente está falando de um produto de baixo valor agregado, em que as margens de comercialização são muito apertadas, fica muito pouquinho lá para o produtor, então por isso que quem trabalha com commodities tem que pensar no volume, porque os ganhos são pequenos, né? E por isso que ele precisa, né, produzir muito, exportar muito para conseguir conseguir manter a rentabilidade daquela atividade. Bom, então vejam como o entendimento de competitividade, ele não é trivial, não é, né, as movimentações no mundo são, né, são de 1000, eu vendo 500, logo, né, eu sou eficiente, meu market share é de 50%, tenho 50% do mercado, então tô ok. Não, é preciso, primeiro, pensar nos direcionadores. O que vai direcionar a competitividade daquela cadeia? Pensado isso, quais são os subfatores associados a cada um daqueles direcionadores? Outro ponto, olha, esses direcionadores, eles estão muito favoráveis ou muito desfavoráveis? E dou um peso para eles, de -2 a +2. E, né, a terceira fase aí, esses direcionadores, quem afinal controla eles? A empresa, o governo, quase controlável, incontrolável. A Monique, então, esse trabalho da minha orientanda, ela avaliou esses segmentos do mercado da soja e esses foram, e aí ela fez essa análise, né, de competitividade sistêmica para avaliar, então, essa cadeia. Nós identificamos os direcionadores e depois os subfatores para a cadeia da soja na originação. Então, quais foram os direcionadores? Ambiente institucional, o que estava dentro de ambiente institucional, que a gente identificou, né, através da literatura, né, esse foi o nosso primeiro passo, né, para aplicar essa metodologia. Então, quais são os subfatores? Crédito, existem mais, mas a gente listou os mais relevantes para o recorte da cadeia que a gente estava avaliando, né? Então, crédito, tributação e acordos comerciais. Tecnologia, listamos biotecnologia e rastreabilidade. Dentro de infraestrutura, listamos armazenagem, transporte de cargas e portos como subfatores do direcionador infraestrutura logística. Estrutura de mercado, nível de concentração, um subfator, e sinergia. Outro direcionador identificado para a cadeia da soja, relações de mercado, contratos e mercado internacional. A partir disso, a gente traçou algumas perguntas associadas a cada subfator para definir
se eles são muito favoráveis ou muito, se aquele subfator, né, é muito favorável ou é muito desfavorável, tá? E a gente fez isso para cada um dos subfatores, né? Tinham mais perguntas que estavam associadas a mais de um subfator, mas essas perguntas elas também ajudam a depois qualificar um pouquinho, né? E a partir disso, então, a gente conseguiu, depois de ver se ele era muito favorável ou desfavorável, né, a gente conseguiu depois avaliar junto com os entrevistados se eles eram subfatores controláveis pela firma, pelo governo, quase controlável e incontroláveis. E aí, em função disso, eu tive pesos atribuídos, e aí depois a gente transformou essa escala do muito desfavorável, tá? Até muito favorável, que está aqui na coluna do valor, né? X. E aí, depois disso, a gente converteu esses valores e atribuiu pesos para eles. Então, esta aqui é uma matriz para avaliar direcionadores de competitividade a partir dessa abordagem sistêmica. Construído isso, feitas análises atribuídas os pesos, questionando os entrevistados sobre o que você acha do crédito? O crédito ele é controlável, quase incontrolável? Qual peso você dá a ele, né? Ele é muito desfavorável, favorável, enfim. Isso perguntando para os especialistas se aquele item é muito desfavorável, favorável, né? Muito favorável, enfim. E a partir dessas entrevistas e da identificação desses valores, a gente então fez essas etapas de conversão, como a gente já apresentou. E é isso que resulta. E aí eu queria chegar aqui porque parece um gráfico simples, mas as estratégias para eu melhorar a competitividade daquela determinada cadeia estão aqui. Então, se a gente pensar no ambiente institucional, a gente, claro, pode fazer um gráfico desse para cada subfator que a gente encontrou dentro, por exemplo, do direcionador ambiente institucional, né? Mas isso aqui é só para dar uma análise mais macro do que é preciso fazer, pensando na originação da soja, tá? Aqui no Brasil. Então, dentro de ambiente institucional, tá, né, caminhando de neutro para favorável. Tecnologia também. Segundo os respondentes, a cadeia não tem problemas de tecnologia, mas, por outro lado, a gente tem problemas de infraestrutura logística, é desfavorável. Esse é um direcionador desfavorável, tá? Então, eu preciso bolar estratégias a fim de mitigar esse problema dentro da minha cadeia. É uma tarefa fácil? Não, porque a gente sabe que dentro de infraestrutura logística tem muitos elementos que são controláveis pelo governo. Então, as empresas que atuam nesse segmento têm que se aproximar das esferas de governo para pressionar por mudanças, para melhorar, enfim, as questões de transporte, as questões portuárias, né, para alavancar esse segmento. A estrutura de mercado ficou, né, numa posição aí, com uma nota mais baixa, então sim, talvez possa ser, apesar dela não estar na linha aí dos desfavoráveis e de muito desfavorável, ainda é um direcionador de competitividade que é preciso bolar estratégias, tá? Esse outro gráfico aqui mostra, né, quanto cada um desses subfatores, né,
eles como se fosse uma retradução daquele outro gráfico de barra, né? Como esses subfatores, eles se posicionaram, né? Como eles são entendidos pelos especialistas que deram uma nota, enfim. Então, eu preciso pensar numa estratégia, né, a fim de alavancar a competitividade dessa cadeia, né, a partir desta abordagem. Eu gosto sempre de fechar essa disciplina com esse módulo, porque a gente viu as estratégias de comercialização, quer dizer, nós criamos as bases para vocês poderem entender as estratégias de comercialização, como é que eu me posiciono melhor no mercado. Visto isso, bom, onde que eu posso melhorar para, de fato, ser mais competitivo? As abordagens tradicionais, elas são suficientes para me dizer se eu sou competitiva ou não? Claro, essa pesquisa, né, esse tipo de abordagem não é trivial, né? Isso aqui foi um projeto de pesquisa, né? Mas é um projeto factível de ser resolvido, né? Então, tem outros exemplos. Eu peguei esse da minha aluna de doutorado hoje, né? Ela defendeu o mestrado com essa pesquisa, mas existem várias outras abordagens na literatura. O próprio Batalha tem vários elementos. Esse aqui foi uma pesquisa avaliando a pecuária de corte no Brasil. E vejam, né, para quem conhece um pouquinho de pecuária, a gente tem algumas fases dentro da pecuária, né? Que é a cria, recria, engorda. Então, eu posso sim avaliar os direcionadores e subfatores de cada uma dessas, que o autor aqui ele chama de tecnologia, tá? Então, eu posso avaliar cada uma dessas fases. Alguns elementos são únicos para cada fase de cria, recria, engorda. Outras fases são comuns, como insumos, gestão empresarial, relações de mercado. E aí, na literatura, a gente tem vários exemplos e é mais ou menos isso que eu já coloquei. A partir dessa análise macro reunida, né, de todos os direcionadores, nesse caso aqui, os autores eles avaliaram cada fase da cadeia, produção, abate, processamento, distribuição, o segmento de couro, e avaliaram os direcionadores para cada uma dessas fases. E aí vejam, eles conseguem identificar nesse gráfico quais desses setores estão mal colocados em termos de tecnologia. Bom, nesse exemplo aqui desse trabalho, o setor que está mal posicionado em termos de tecnologia é o setor de distribuição dentro da cadeia da pecuária. Então, é preciso medidas, né, olhando o setor de distribuição e como aprimorar as questões de tecnologia associada para que essa cadeia fique mais eficiente. Vejam lá, em termos de ambiente institucional, isso é ruim para quase todos os elos da cadeia, né? E, bom, aí a gente tem que investigar a fundo. No ambiente institucional, são subfatores que são controlados por quem? Pela empresa, pelo governo, né? E aqui são outros exemplos. Vejam, a aplicação dessa abordagem metodológica é vasta, tá? Aqui são só exemplos também dos resultados dessas pesquisas e do que é preciso fazer. Então, identificados os problemas associados a cada um desses subfatores, bom, eu posso pensar em medidas, em ações corretivas. E, claro, pensando se essas medidas corretivas são de fácil execução ou não. E essa facilidade da execução dessas ações também dependem se esses problemas, né, associados a esses subfatores, eles são controlados pela empresa
né, ou pelo governo. Enfim, vejam que para cada um dos problemas identificados eu posso bolar uma ação diferente. Era isso, então. Espero que a disciplina tenha sido proveitosa para vocês. Fica aqui a referência, a grande referência para essa aula. E eu também vou disponibilizar o artigo publicado pela minha aluna hoje de doutorado sobre os resultados da cadeia da soja. E até a próxima.